Olá, gente! Essa é mais uma aula e desta vez nós vamos falar sobre avaliação de desempenho. Faremos uma breve avaliação apresentando uma definição e algumas variáveis do processo, ok? Gente, a avaliação de desempenho ela é importante porque ela impacta, ela é um fator imprescindível para o sucesso organizacional. Ela faz parte, na verdade, do monitoramento de toda a vida de uma organização e, por essa razão, tem influência direta sobre a eficiência organizacional. Ela também é um importante fator de competitividade, confere essa característica à organização. Por outro lado, essa é uma prática que é muitas vezes negligenciada pelas organizações. Muitas vezes ela é feita sem critério ou sem propósito definido e, principalmente, ela é muitas vezes realizada sem método. E por essa razão, mesmo quando ela é realizada, a avaliação de desempenho pode não chegar a ser útil. Isso é uma coisa grave. Nós podemos definir a avaliação de desempenho como uma apreciação sistemática do desempenho dos colaboradores em uma organização de trabalho. E isso se faz por meio da aferição, é claro, da tarefa realizada e dos resultados obtidos por esse meio, mas nós precisamos comparar isso a vários critérios que a gente precisa definir, como, por exemplo, os resultados esperados para aquele trabalho, ou as competências que foram oferecidas, colocadas à disposição de um determinado colaborador para a realização do seu trabalho, e, é claro, as metas organizacionais que precisam ser atendidas na proporção da demanda a um colaborador específico, cujo desempenho está sendo avaliado. Então, a avaliação de desempenho ela deve servir a um propósito muito bem definido e nós podemos ter alguns em mente. Em primeiro lugar, ela deve servir para a construção de um diagnóstico do funcionamento da organização, um raio-x do conjunto de todos os processos produtivos que são realizados no contexto de uma determinada organização de trabalho. Um outro propósito que a avaliação de desempenho pode ter é atribuir valor ao mérito do trabalho que está sendo apreciado. Isso relaciona, por exemplo, o trabalho à distribuição de recompensas. Um terceiro propósito que a avaliação de desempenho pode ter é orientar, quando necessária, a correção ou a melhoria de um determinado processo produtivo realizado por um trabalhador ou uma equipe de trabalhadores. Isso proporciona à organização o seu desenvolvimento. E, é claro, o propósito básico da avaliação de desempenho é oportunizar à organização a agregação de valor a si mesmo. Por isso não pode ser perdido de vista esse propósito. No que concerne aos colaboradores eles mesmos, a avaliação de desempenho pode oferecer algumas vantagens que precisam sempre ser bem compreendidas. Em primeiro lugar, pela avaliação de desempenho, os colaboradores eles têm a possibilidade de obter um retorno ou retroação acerca de seu próprio desempenho no trabalho que realizam. Então, pela avaliação de desempenho, as pessoas podem receber um feedback do seu trabalho. Isso certamente é muito positivo. Em segundo lugar, mais uma vez, no que diz respeito aos efeitos da avaliação de desempenho para os colaboradores, ela oferece a possibilidade de autopercepção. Então, pela avaliação de desempenho, uma determinada pessoa pode constatar aquilo em que são a sua força ou as suas fraquezas, aquilo em que ela é boa e aquilo em que ela precisa melhorar. Aliás, a mesma avaliação de desempenho pode oferecer ao colaborador também a percepção do seu próprio potencial a ser desenvolvido na organização e de uma maneira geral. Portanto, é uma oportunidade de crescimento pessoal e profissional. E, por fim, a avaliação de desempenho ela pode oferecer aos gestores, às equipes que trabalham com gestão de pessoas, informações que podem ser úteis
na prática de orientação dos colaboradores. Portanto, por meio da informação fornecida pelas práticas de avaliação de desempenho, os colaboradores podem receber um aconselhamento mais eficiente, mais preciso, que seja, é claro, mais útil. Então, a avaliação de desempenho, idealmente, ela é a própria organização quando ela se volta para si mesma. Portanto, todo o processo de avaliação de desempenho, ela deveria ser, na verdade, um processo de autoavaliação. E isso é o ideal em qualquer setor onde se realize a avaliação de desempenho numa determinada organização. No entanto, a autoavaliação ela traz algumas dificuldades que precisam ser compreendidas e superadas para a eficácia do processo de avaliação de desempenho. As principais delas têm a ver com a falta de critérios que as pessoas geralmente têm, para avaliar a si mesmas, e o efeito da subjetividade nesse processo. Então, com o fim de superar essas dificuldades, as práticas de avaliação de desempenho, elas podem e geralmente são supervisionadas. Geralmente o que ocorre é que os gerentes em um determinado setor da organização, eles conduzem o processo de avaliação de desempenho assessorados por uma equipe treinada em gestão de pessoas. Isso costuma tornar o processo bastante flexível. Então, o ideal é que a avaliação de desempenho ela seja mesmo realizada por equipes, porque isso permite, em primeiro lugar, a partilha de responsabilidades nesse processo que pode ser tão difícil. E, em segundo lugar, porque também permite, é claro, a depender de quão heterogênea seja a equipe, de quão variada seja a sua formação, a negociação de metas comuns para avaliação de desempenho. Isso é extremamente importante e pode auxiliar o processo a obter bons resultados. Então, nessa perspectiva, algumas possibilidades nós podemos vislumbrar sobre quem poderia realizar o processo, quem poderia conduzir o processo de avaliação de desempenho. Uma primeira coisa que a gente pode pensar é que todos podem participar do processo de avaliação de todos. Esse tipo de avaliação, a gente pode chamar de avaliação em 360 graus, diz respeito ao fato de que alguém é avaliado por todas as pessoas do seu entorno. Por exemplo, clientes, os seus pares, os colegas de trabalho com quem ele interage diretamente, as pessoas que respondem a ele, os seus subordinados, e as pessoas a quem ele responde, então, os seus supervisores. Um outro tipo de avaliação, que tem a ver com quem realiza a avaliação, é aquela que a gente pode chamar de avaliação para cima. Ou seja, quando uma equipe de trabalho avalia o seu gerente, e isso tem uma série de vantagens para a organização. Inclusive, dá uma ideia de um processo mais igualitário e participativo. Uma outra possibilidade, essa muito interessante e também algo comum, é a possibilidade em que comissões são levantadas para avaliação de desempenho. E é bom que essas comissões, caso elas de fato sejam estabelecidas, elas sejam diversas. E é importante que elas possam ser moderadas por uma equipe com um treinamento mais especializado, portanto, moderadas, assessoradas por uma equipe treinada em gestão de pessoas. Eu espero que a gente possa ter tido aí uma avaliação geral do processo, uma apreciação geral do processo de avaliação de pessoas, e essa ideia, eu espero, ela será útil para todos nós. Espero também que tenham gostado dessa aula, gente. Se gostaram, olha, deixem o like. Até mais!